Joaquim Maria Machado de Assis nasceu pobre e epilético. Era filho de Francisco José Machado de Assis e de Leopoldina Machado de Assis, neto de escravos alforriados. Foi criado no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Ajudava a família como podia, não tendo frequentado regularmente a escola. Sua instrução veio por conta própria, devido ao interesse que tinha em todos os tipos de leitura. Graças ao seu talento e a uma enorme força de vontade, superou todas essas dificuldades e tornou-se em um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Entre os 6 e os 14 anos, Machado perdeu a sua única irmã, a mãe e o pai. Aos 16, empregou-se como aprendiz numa tipografia e publicou os primeiros versos no jornal A Marmota. Em 1860, foi convidado por Quintino Bocaiúva para colaborar no Diário do Rio de Janeiro. Datam dessa década quase todas as suas comédias teatrais e o livro de poemas. Em 12 de novembro de 1869, casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes. Esse casamento ocorreu contra a vontade da família da moça, uma vez que Machado tinha mais problemas do que fama. Essa união durou cerca de 35 anos e o casal não teve filhos. Carolina contribuiu para o amadurecimento intelectual de Machado, revelando-lhe os clássicos portugueses e os vários autores de língua inglesa. Na década de 1870, Machado publicou os poemas Falenas e Americanas, além dos contos fluminenses e histórias da meia-noite. O público e a crítica consagraram seus méritos de escritor. Publicou os romances Ressurreição, em 1872, A Mão e a Luva, em 1874, Helena, em 1876 e Yaya Garcia, em 1878. Essas obras ainda estão ligadas à literatura romântica e formam a chamada primeira fase de Machado de Assis. Em 1873, o escritor foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. A sua carreira burocrática teve uma ascensão muito rápida, uma vez que em 1892 já era diretor-geral do Ministério da Aviação. O emprego público garantiu a estabilidade financeira, uma vez que viver de literatura naquela época era quase impossível, mesmo para os bons escritores. Na década de 1880, a obra de Machado de Assis sofreu uma verdadeira revolução em termos de estilo e de conteúdo, inaugurando o realismo na literatura brasileira. Os romances Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, Quincas Borba, de 1891, Dom Casmurro, de 1899, e os contos Papéis Avulsos, de 1882, Histórias Sem Data, de 1884, Várias Histórias, de 1896 e Páginas Recolhidas, de 1899, entre outros, revelam o autor em sua plenitude. O espírito crítico, a grande ironia, o pessimismo e uma profunda reflexão sobre a sociedade brasileira são as suas marcas mais características. Em 1897, Machado fundou a Academia Brasileira de Letras, do qual foi o primeiro presidente, pelo que a instituição, também conhecida como Casa de Machado de Assis, ocupou a cadeira número 23
de cujo patrono José de Alencar foi amigo e admirador. Em 1904, a morte de sua mulher foi um duro golpe para o escritor. Depois disso, raramente ele saía de casa e sua saúde foi piorando por causa da epilepsia. Os problemas nervosos e uma gagueira contribuíram ainda mais para o seu isolamento. São dessa época seus últimos romances, Esaú e Jacó, de 1904, e Memorial de Aires, de 1908, que fecham o ciclo realista iniciado com Brás Cubas. Machado de Assis morreu em sua casa, situada na rua Cosme Velho. Foi decretado luto oficial no Rio de Janeiro e seu enterro, acompanhado por uma multidão, atesta a fama alcançada pelo autor. O fato de ter escrito em português, uma língua de poucos leitores, tornou difícil o reconhecimento internacional do autor. A partir do final do século XX, porém, suas obras têm sido traduzidas para o inglês, o francês, o espanhol e o alemão, despertando interesse mundial. De fato, trata-se de um dos grandes nomes do realismo, que pode se colocar lado a lado ao francês Flaubert ou ao russo Dostoiévski, apenas para citar dois dos maiores autores do mesmo período na literatura universal.